Olá, tudo bem com você? Eu sou Josué Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui muito legal e eu creio, não tenho dúvida, que é do interesse de todos. Afinal de contas, qual é o casal que não precisa de algumas dicas financeiras para ir mais longe com menos de repente? Bom, é com alegria que eu estou recebendo aqui meu amigo coach financeiro Roberto Navarro. Uma alegria tê-lo conosco novamente, Roberto. A alegria, a honra é minha, pastor José. Roberto, existe uma pesquisa aí que diz que as finanças, quando se trata de administração, é uma das principais causas dos conflitos na relação de casal. Isso procede? Procede. É muito forte isso. A gente percebe que quando trabalha com casal, vem as finanças, é muito complicado. E normalmente, o primeiro encontro vem o casal. A partir do segundo encontro, eu separo os casais. Faço um pouco de trabalho com o homem, outro com a mulher. E depois eu faço uma união. Porque há conflito de interesses no dinheiro. A mulher, de repente, quer comprar a casa e o homem quer comprar o carro. São situações que envolvem valores. E onde eu descobri como alinhar isso de uma forma melhor é que o casal, a gente fala do ser tridimensional. É o homem, é a mulher e é o casamento. Então a gente tem que unificar esses interesses e respeitar os interesses. O interesse do homem, as coisas são prioridades para ele, de repente um jogo de futebol, que ele vai jogar com os amigos. A esposa também tem os interesses dela. E tem o interesse do casal. O interesse do casal, da família, ele não pode ter conflito. A mulher pode não gostar de assistir o marido jogar um futebol e tá tudo bem. Como o homem pode não gostar da mulher no encontro que ela vai com as amigas e tá tudo bem, ele não vai lá, ela também não vai. Mas o da família não pode haver conflito. Então ali os valores têm que ser equilibrados. E o que dá grande problema é quando não existe essa prioridade na família e ele gasta dinheiro com coisa dele e falta da família, ela gasta dinheiro com coisas dela e falta no da família, é onde o conflito explode e aí tem divórcio, discussões, brigas. Então, uma das perguntas na administração financeira do casal é o que nós estamos fazendo em relação ao dinheiro está afetando a saúde do casamento? É isso aí. Né? Agora, se você pudesse dar, por exemplo, 3, 4 dicas para o casal administrar melhor as finanças, o que você diria? São os princípios financeiros. Porque quando a gente fala de saúde financeira, paz financeira, ela envolve 4 áreas. Uma área é a doação. Tá? Outra área é a diversão. O casal tem que se divertir, ir a um cinema, ir a um restaurante, não todo dia. Mas, claro. De acordo com o tempo e os recursos de cada um. Fazer as viagens deles, investir para o futuro. Então tem a reserva de como o casal vai se preparar para ter uma aposentadoria digna. E a qualidade de vida da família. O plano de saúde, a manutenção da alimentação, a escola dos filhos. Então tem essa organização, porque as pessoas fazem muito o quê? É a anotação financeira. A anotação financeira a gente está falando de passado. Eu gastei com isso, então, mas e o futuro? Como é que vai ser? Então eu tenho que ter um planejamento, e como é esse planejamento? É a diversão, é o planejamento do investimento futuro, é a doação e a qualidade de vida da família. A partir daí, eu vou chegar a um orçamento de quanto isso custa. E vou trabalhar para ter esse dinheiro. Então, se eu tenho um orçamento de 7 mil reais e ganho 7 mil, eu tenho meu orçamento apertado, não me sobra nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quanto seria a nossa vida ideal. O casal tem que ter objetivos. Então, olha, o objetivo nosso é ter 10 mil reais porque nós vamos conseguir investir, nós vamos conseguir ter umas férias legais, nossos filhos vão estudar numa boa escola, vamos ter um bom plano de saúde. Mas o casal tem uma receita de 7. Então ele começa a elaborar um planejamento para chegar nos 10. Metas em comum
dá união, fortalece. E a gente sabe para onde vai nosso casamento, para onde vai nossos objetivos, unindo finanças com as outras áreas da vida. Legal. Aí, dicas imprescindíveis para quem realmente quer administrar bem. Agora, vamos assim para o lado um pouco mais prático. Passa para os casais, de repente, 5 conselhos para economizar na administração doméstica. Ali no dia a dia, ali, 5 dicas, como é que ele pode administrar melhor o seu dinheiro? Primeiro, eu falo do dinheiro com o propósito. Toda vez que uma pessoa está endividada, ela entrou na dívida porque estava sem propósito com o dinheiro. Gastou sem precisar. Então você vai a um Você concorda com aquela ideia de que quem está construindo, ela precisa comprar primeiro por necessidade, depois por desejo? Sempre é a necessidade em primeiro lugar. O desejo vem em segundo plano, né? Porque o desejo é o supérfluo, não é a necessidade, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se eu for primeiro em desejos, eu vou deixar falta. Exatamente. Alguma coisa vai faltar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, vou no supermercado, eu tenho que ir com lista. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás de um carrinho de supermercado. Então, famílias que chegavam no caixa com o supermercado, o carrinho, e a gente detectou que 58% do valor gasto não era necessário. Olha só. Então você vai ao Porque foi sem uma lista. Porque foi sem uma lista e ali são 2 erros. É a lista, então você compra produtos que não tem necessidade e a marca do produto. Interessante. Às vezes ela quer um refrigerante. O simples fato de você sair da Coca-Cola e para Pepsi, você economizou. Um pouquinho. E em termos de qualidade, marca é similar. Então, a quantidade de produto e a marca. Isso tem que ser pesquisado. E o supermercado que você vai também. A gente fez essa comparação no Rio de Janeiro entre o Presunic e o Mundial. E a diferença de preço chegava a 12%. Olha. No orçamento da família. Então, isso é uma dica muito importante. Lista, não vai com fome ao supermercado. Essa é uma regrinha básica. E verifica bem as marcas. Essa economia é grande. Outra coisa dentro da casa. A gente tem muita coisa que a gente não usa. Então, eu falo isso dos ativos. Quantas coisas a gente tem dentro de casa? Livro que já leu e não usa mais, CD, disco de vinil, computador, fax, a gente tem um monte de coisa. Essas coisas a gente tem que vender. Entra no OLX, na internet, tem o enjoei.com, que é para roupas, e vende tudo isso. Limpa seu armário, limpa sua casa, abre espaço para as outras coisas, libera isso de dentro de casa. Então isso entra um dinheiro para você investir esse dinheiro e já passar a ter uma renda adicional através desse investimento de coisas, bicicleta. A gente tem muita tranqueira em casa, na empresa que a gente trabalha. Vender isso é muito importante dentro do orçamento também. Fazer uma reserva emergencial. Isso é fundamental, porque a gente entra em empréstimo no banco e aí aqueles juros, as taxas, e constrói ali uma bola de neve. E às vezes a família nunca mais sai disso. E aí começa a discussão. Mas foi você que fez o empréstimo, um acusa o outro. Então, tem que ter essa reserva emergencial, separar parte do salário para guardar esse dinheiro para ter a reserva amanhã. Acontece emergência na vida da gente, bater um carro, tem que pagar uma franquia, uma doença que aparece, perde o emprego inesperado. Então essa reserva vai dar uma paz, vai dar uma tranquilidade na família da gente. Outra é investir sempre. A gente tem que ter um investimento. E o investimento tem que ter um propósito. O propósito é para casa própria, é para aposentadoria, é para independência financeira, é para viagem de fim de ano nas férias. Então, separar esses recursos. Muita gente não faz isso e aí vai lá na agência de turismo, compra viagem em 10, 12 vezes e aí tira uma semana de férias e fica um ano pagando aquilo, fica estressado. Exatamente. Então, planejar isso com antecedência no orçamento é uma dica muito grande. E o que
a Kênia, por exemplo, a minha esposa, ela criou uma caixinha mesmo, uma espécie de um cofrinho, que todo dia ela fala assim, quais são as notas que o Brasil tem. Então tem a nota de R$2, de R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Fala, dentro do seu orçamento, ela fala, todo dia pega uma nota dessa e coloca nessa caixinha, guarda. E ela fala, 24 semanas você fazer isso. Legal. Você juntar esse dinheiro num canto e depois de 24 semanas, que são 6 meses, né? Você vai pegar e vai somar quanto tem nessa caixinha. Legal. E aí a gente começa, você tem uma surpresa com aquele valor que você juntou. E aí você vai decidir o que você vai fazer, se você vai poupar, se você vai investir, se você vai comprar uma coisa pro filho, mas você cria um hábito... Umas fériasinhas? Não é? Num hotel? E você vai criar o hábito... De depositar. De depositar. É a sua conta financeira pessoal, que você economiza dinheiro. E tem uma força simbólica muito grande. Muito grande. Pode ser uma lição para os filhos, ou pode ser um exercício para os próprios filhos, para eles sentirem o gosto de ter algo a longo prazo, que é a um longo prazo, porque as crianças são imediatistas, né? A longo prazo, então eles vão ter prazer naquilo e de repente aí pode nascer o desejo de um prazo maior. Um prazo maior, porque é um hábito. Exatamente, é um hábito. Então você venceu esse hábito das 24 semanas, o próximo que você vai criar um maior. Eu, na minha simplicidade, não investindo, eu ensinei isso para os meus filhos. Eu sempre gostei de ter uma prestação mensal como um investimento a longo prazo. Então eu sempre ensinei meus filhos, olha, eu nunca fico sem uma prestação para pagar ou de um terreno, ou de um imóvel, ou de uma aplicação que lá na frente eu tenha um bom resultado. Tudo que eu conquistei, primeiro eu sempre tive isso que ele falou, eu sempre tive, por exemplo, um objetivo, um propósito, um alvo. Eu dizia para minha esposa assim, quando eu tiver 50 anos, eu quero ter X imóveis. Bom, isso é um alvo, é uma meta. O Tiago disse algo muito interessante, que quando você não escreve, dificilmente dá certo. Não dá. Abacuque 2:2. Exatamente. Você tem que escrever. Eu tenho agendas, outro dia o Douglas ficou impressionado, porque eu tenho uma agenda de 28 anos, aonde eu escrevi aonde eu queria chegar. Há 28 anos. Aí outro dia ele entrou na minha sala e disse, pô pai, há 8 anos atrás, o senhor já marcava. O que você não escreve não vai dar certo. Não vai dar certo. E é interessante que para alcançar esse meu objetivo, eu entendia que eu tinha que então todo mês ter uma prestação, porque não tem como você não pagar, é uma prestação, uma obrigação. De investimento. É uma obrigação. Então é um tipo de uma poupança forçada. Um dia o Douglas chegou para mim e falou assim, jovem, que é computador, né? Pai, sobrou um dinheiro aqui, e eu vou trocar o meu computador, que saiu novo. Eu falei, não, o seu está muito bom, é um desejo, não é uma necessidade, certo? O seu está muito bom, vou fazer o seguinte, você vai pegar esse dinheirinho, vou te ajudar com um pouquinho, tem um loteamento ali, você vai comprar um terreninho, e todo mês na época, você vai ter uma prestaçãozinha, acho que é R$280. Sabe o que aconteceu? Como passou uns 3, 4 anos, ele quis comprar um terreno em um condomínio. Quando ele foi vender aquele terreno, ele se assustou com a valorização. Pai, meu, que legal! E até hoje o Douglas faz isso. Percebe? Então é também uma maneira de investimento, né? Sim, isso é interessante porque você investiu num patrimônio. E normalmente quando você investe num imóvel, num terreno, você investe em parcelas e esse acúmulo, a surpresa da valorização no final de quanto vale, ela vem de duas formas. Um, porque valorizou. Outra, porque quando você paga a prestação, você pensava, tô pagando 1.000, daqui a pouco você olha o negócio tá valendo 100, você fala, nossa, é que a gente também não faz a conta de quantas vezes pagou. Exatamente. E a hora que vai vender tem aquela surpresa. Isso é muito positivo. Agora, tem gente que faz um tipo de prestação que ele tem esse raciocínio, mas ele não tem o raciocínio do patrimônio. Ele tem o raciocínio de passivo. Por exemplo, pessoas que fazem consórcio. Aí ele faz um consórcio, ele paga 70
para ter um patrimônio de 60 num carro. Então ele já gastou mais para pegar um negócio inferior e a hora que ele vender vale 30. Então ele gastou 70 e vale 30. É o inverso. Então ele pensa, só perdeu. Então ele pensa, eu tenho que ter uma prestação para poder ter alguma coisa. Tem muita gente que pensa assim. Só que o raciocínio dele, o alvo, é inverso, porque ele adquiriu um patrimônio de consumo. E o nome já fala, eu consumi aquilo. Então ele vai desvalorizar. Por isso que eu também concordo que nem um investimento a longo prazo deve ser feito naquilo que desvaloriza. Né? Exatamente. Agora, Roberto, concluindo o nosso bate-papo aqui, que conselho então você daria principalmente para os casais novos, né? Principalmente para aqueles que estão começando agora a sua vida conjugal, construção da sua família. Qual é o conselho que você daria para eles? A vida financeira ela tem que ser uma coisa aberta dentro de casa. Não pode ter o que a gente chama da infidelidade financeira. Interessante. Porque é muito comum, até numa viagem, um dia, estava com um casal de amigos, e aí a esposa dele comprou uma carteira numa loja e pegou a carteira e deu para minha esposa, embrulhada, colocar na bolsa dela, para o marido não ver. Isso é o que a gente chama infidelidade financeira. O marido esconde o que compra da esposa, a esposa esconde do marido. Interessante. Então, esse tipo de situação abre para outros tipos de infidelidade também. É verdade. Que é uma quebra de princípio. Então, a primeira coisa é ter a integridade dentro do lar com as finanças também. Mostrar, às vezes o marido e a esposa têm orçamentos diferentes, porque cada um tem seu emprego, um é médico, o outro é dentista, e dividem as contas, mas é importante ser sincero e mostrar o orçamento, não só entre o casal, como entre os filhos também. As finanças têm que fazer parte de um almoço, porque aí já educa o filho no futuro a ter essa liberdade, que a gente carrega crenças que o dinheiro é pecado, que isso não se deve fazer, vai falar em finanças, o meu filho está escutando. Esconde isso. Não, tem que ser uma conversa ampla, aberta. A família tem que ser aberta. Não pode ter segredos. Então, a minha maior dica é essa. Controle. Fez o orçamento, chama os filhos para participar desse orçamento. Olha, esse mês não vai dar para a gente ir ao shopping, ao cinema, porque o orçamento está assim. Sabe o que vai acontecer? O filho vai ajudar. Aí aumenta o nível de comprometimento. De comprometimento da família. Porque é para o bem-estar comum da nação, as finanças. Então, essa abertura, esse diálogo aberto, sincero, íntegro entre todos é fundamental para ter uma vida financeira equilibrada. Que legal. Olha, nós ficaríamos aqui o tempo todo falando sobre isso, porque realmente é palpitante do interesse de todos nós. Olha, o Roberto é um coach financeiro e que tem treinado muita gente. E eu ouvi ontem ele falando algo muito interessante, como o trabalho dele leva as pessoas financeiramente para um nível que para ela, talvez para essas que já experimentaram, talvez fosse inimaginável, entendeu? Eu quero convidar você para conhecer um pouco mais do trabalho do Roberto Navarro, inclusive o seu canal no YouTube que está aparecendo aí, suas redes sociais que também estão aparecendo aí na sua tela e também o seu site. Ele tem um site com muita coisa interessante, vale a pena você conhecer. Navarro, Deus te abençoe, muito obrigado, e honra. É sempre uma alegria ouvi-lo e aprender com você. Alegria. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, sua pergunta, divulgue o nosso canal. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.